Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Tony, trabalho no Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba. Nesse vídeo nós vamos falar sobre juros compostos e funções. Muito interessante quando a gente começa a fazer as relações com os outros conteúdos. Nós já trabalhamos em outro vídeo quando a gente fez a relação de juros simples com função afim. Hoje a gente vai ver qual o tipo de função que se adequa ao juro composto. Então, nosso objetivo vai ser fazer a relação entre juros compostos e a função exponencial, que é o tipo de função que representa o funcionamento dos juros compostos. Podemos reconhecer juros compostos através de um gráfico? Vocês já pensaram que tipo de gráfico que é? Lembra o gráfico da função exponencial? Como que ela se apresenta, gente? Qual é esse tipo de gráfico? No caso de uma função afim, é uma reta. No caso de uma função quadrática, é uma parábola. Como é que era um gráfico mesmo de uma função exponencial? Vocês lembram? Vamos puxar pela memória. Podemos também fazer uma relação com outro conteúdo matemático de juro composto com a progressão geométrica. Lembra da progressão? Dois tipos de progressão que a gente estudou, né? Progressão aritmética e progressão geométrica. Será que o juro composto é uma progressão geométrica ou não? Vamos dar uma discutida a respeito disso, gente. Então, os juros compostos, no sistema de juros compostos, o montante é obtido através desta fórmula aqui. Olhando o gráfico da função exponencial, ela vai acontecer desta maneira. A partir que aumenta o tempo, vai passando o tempo, o montante vai aumentando com mais velocidade, né? Porque nós estamos falando no juro composto de juro capitalizado dentro do período, ou juro mês a mês, ou ano a ano, dependendo da taxa que a gente está trabalhando. Ou seja, juro sobre juro. Então vamos aqui ao nosso primeiro exercício para a gente fazer a aplicação aqui. Numa aplicação de R$10.000 a uma taxa de 20% ao mês, durante 4 meses, teremos um montante de, letra A, R$ 207,30, um montante de 2.072, letra B, letra C, 20.736, ou letra B, 207.360. Para a gente ver qual, nenhuma das respostas é muito parecida. Então, para a gente poder ver qual a resposta que é a correta, o que eu tenho que fazer? Organizar os dados. O que eu tenho aqui? Nós temos o capital, temos a taxa em meses e o tempo em meses. Então, portanto, vamos organizar os nossos dados, pegar a formulazinha do montante e aplicar. Pode ser dessa maneira. E nós vamos ver depois, na volta, conversar sobre outra maneira de a gente fazer essa demonstração. Um tempinho para vocês responderem esta questão. Vamos ver se vocês acertaram ou ver a dúvida que vocês tiveram e sanar essa dúvida durante a explicação. Já voltamos.
Olá, galera, tenho certeza que vocês conseguiram resolver esse exercício, mas como o nosso objetivo era relacionar com função, eu vou começar a correção especificamente para a gente analisar o tipo da função que a gente comentou, que é a função exponencial. Então, a nossa formulazinha aplicando, o nosso capital 10 mil, a nossa taxa 20% ao mês, deixando em decimal 0,2, somando isso daqui, 1,2 elevado a 4, que este formato aqui vai ser exatamente de uma função exponencial. Passei para outro slide aqui, 10 mil vezes 1,2 elevado a 4. Relembrando o formato da nossa função exponencial, que é como? A, que é uma constante, que multiplica a base elevado a x. No nosso caso aqui, a base seria o quê? O 1 mais a nossa taxa. E o x para nós seria o tempo. Ou seja, a variação nossa é em relação ao tempo. Então, por exemplo, se eu fizesse aqui uma tabela para a gente plotar isso no gráfico depois. Então, eu vou pegar essa nossa função e vou aplicar para o tempo zero, ou seja, o expoente aqui zero. A gente lembra, qualquer número elevado a zero que não seja o próprio zero, ele vai ser o quê? 1. Então, 1 vezes 10 mil, 10 mil. Então, aqui no primeiro tempo, nós vamos ter, vai ser 10 mil. Para o tempo igual a 1, vai ser 1,2 elevado a 1 vezes 10 mil, 12 mil. Depois, vamos substituir o 2, 14.400. E da mesma maneira para o 3 e assim por diante. Completamos aqui a nossa tabela dos tempos em relação aos montantes em cada um dos meses. Agora vamos plotar isso graficamente para a gente ver a representação gráfica dessa função do montante aqui. Montamos aqui, ó, eu tenho aqui, portanto, a representação de uma função exponencial do montante do juro composto. Então, é uma aplicação direta de função exponencial ou caso de juro composto. Bem, aqui eu resolvi utilizando o conceito de função exponencial. Mas a gente podia ter esse mesmo resultado aqui, né? No quarto mês ali, 20.736, usando e aplicando a fórmula direta do montante que a gente já vinha aplicando nos outros vídeos. Aplicando aqui, nós vamos ter aqui, que até aqui a gente já tinha feito, 1,4 elevado ao quadrado, que dá este valor, vezes 10 mil, portanto, o montante seria de R$ 20.736. Portanto, a resposta correta seria a letra C, R$ 20.736. Aqui fizemos a relação entre a função exponencial e juro composto. Quando a gente consegue fazer essas relações, pode facilitar a compreensão dos dois conceitos, tanto do juro composto quanto da função exponencial. Bem, os juros compostos, então, podem ser consequência de um sistema que a cada período se multiplica sempre pelo mesmo valor. Progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por um valor constante. Lembra esse conceito? Se não lembram, vão lá revisar. Esse é um conceito extremamente importante para nós agora e também para as provas futuras nacionais que vocês vão fazer. Então, conclusão aqui. Os juros compostos há um crescimento exponencial e eles representam exatamente uma PG. Então lá, quando ele tem no tempo 0, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, 4 e assim sucessivamente, aqueles valores dos montantes representavam exatamente uma PG. Mas vamos para o exercício 2. Representar graficamente o crescimento de um montante gerado por um capital de R$ 1.200 aplicados a 15% ao ano nos primeiros 3 anos. Organizem os dados, como a gente sempre fala, primeiro os dados, apliquem a fórmula e respondam esta questão. A gente já volta a conferir o resultado.
E aí, galera, vamos lá resolver, que esse exercício é bem simples, tenho certeza que vocês conseguiram resolver. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar os dados. Nós temos um capital de 1.200, a taxa de 15% ao ano, deixando ela na forma decimal, que é a gente dividir por 100, vai dar 0,15, e temos o período de tempo, que é de 3 anos. E a fórmula do montante, que a gente já está acostumado nos últimos vídeos. Então, substituindo o capital 1.200, a taxa 15 centésimos, somando as duas, 1,15 elevado a t. Então, substituindo agora o nosso tempo, que é 3 anos, nós vamos conseguir plotar cada um dos tempos, né? Inicialmente eu disse 3 anos vai ser o valor final, mas para a gente conseguir plotar, a gente vai ter que fazer uma variação em relação ao tempo, no tempo 0, no tempo 1, no tempo 2 e no tempo 3. Então, no tempo 0, lembrando, qualquer número elevado a 0 é 1, mas ele não pode ser o 0, que 0 elevado a 0 não é 1. Converse com o seu professor para ver o que significa 0 elevado a 0. Então, isso aqui significa 1 vezes 1.200, 1.200. 1,5 elevado a 1, 1,5 vezes 1.200, 1.380. Quando o tempo é 2, elevado ao quadrado vezes 1.200, 1.587. E elevado ao cubo vezes 1.200, 1.825 e 0,5 centavos, gente. Agora vamos pegar e organizar esses dados aqui numa tabela para ficar mais fácil da gente plotar nos gráficos. Aquela tabela é um resumo, né, do tempo e o montante correspondente em cada tempo. Plotamos aqui, ficamos com este gráfico aqui, que é uma função exponencial. E como a gente já falou, né, ele também pode ser representado, esta tabela que a gente acabou de mostrar aqui, que é uma progressão geométrica, um exemplo de PG, gente. Então, ficamos aqui a resposta do que a gente tinha proposta do primeiro exercício, que era representar graficamente o montante daquela aplicação. Agora vamos ao exercício 3. Se uma pessoa deseja obter 27.500 dentro de um ano, quanto ela deverá depositar hoje, ou seja, o capital, numa caderneta de poupança que rende 1,7% de juros compostos ao mês? Então, nós temos o montante dele, depois de um ano, né, um tempo de um ano, a uma taxa de juros de 1,7% ao mês. Lembre, taxa e tempo tem que estar combinando. Então, primeira coisa, organizar os nossos dados aqui. Então, organizando os nossos dados, nós temos o montante que a gente quer, nós queremos saber qual o capital que vai ter que ser aplicado hoje. A taxa 1,7% ao ano, dividido por 100, 0,017. E o tempo, um ano, tem que ser transformado em meses, porque essa taxa também está em meses. Aqui está errado, é meses, pessoal. Então, os dois têm que estar em meses. Está destacado aqui que a taxa está em meses. Os dois têm que estar combinando ali. E daí vocês vão aplicar aqui na fórmula que nós já estamos acostumados. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e a gente já volta a conferir o resultado.
E aí, galera, resolveram? Vamos lá, só voltar aqui o slide, que eu dei uma ajeitada naquele errinho. Tinha 2 errinhos aqui, tinha um 0 a mais aqui no meu slide, e aqui a taxa que estava ao ano, na verdade é ao mês, ó. No slide está destacado aqui que é mês. Então, essa taxa a gente transformou em decimal, e agora a gente vai aplicar aqui na nossa fórmula do montante. Aplicando na fórmula do montante, o montante é 27.500, a taxa de 1,7% ao mês, num período de um ano, que é 12 meses. Vamos somar essas duas aqui, elevado a 12, deu 1,22. Este valor está multiplicando, nós vamos passar dividindo. Portanto, vamos ficar com um capital de 22.541 aproximadamente. Quem não conhece esse símbolo aqui, é o símbolo de aproximadamente. Então, nesta aula, o que a gente trabalhou? A gente fez uma relação entre juros compostos e as funções exponenciais. A gente viu também que a sequência dos montantes a cada tempo também pode ser representada, pode ser entendida como uma progressão geométrica. Então, esta aula, nós estamos fazendo um fechamento onde a gente está conseguindo entender que há a relação dos conteúdos matemáticos. Nós fizemos a relação com a função exponencial e também com a progressão geométrica. Mas vocês viram que não depende especificamente de você lembrar todos os detalhes da função exponencial ou da progressão geométrica para você conseguir resolver. Mas quanto mais vocês conseguirem fazer essas relações, mais vai fazer sentido as aplicações em matemática que a gente vai ter no nosso dia a dia. Nesse vídeo a gente falou sobre juros compostos e funções e também sobre PG. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.